Bom dia a todas, todos, todes. Normalmente, aos domingos, eu faço a minha gravação do vídeo dos textos, do culto e das senhas diárias, após o horário do culto nosso, de nossas igrejas, tanto luterano quanto as missas. Eu espero primeiro, ouço o culto luterano, assisto a uma ou duas ou três pregações. Já ouvi uma, que foi postada ontem à noite já, pregação para um culto luterano. Mas hoje eu me senti desafiado por um motivo assim, porque eu quero me colocar. Vocês já devem ter observado que eu não sou exatamente um teólogo que estuda a Bíblia e interpreta de uma linha tradicional. E claro, já perceberam também, se me assistem e se me conhecem, que eu não sou um moralista. E muito menos um fundamentalista que lê a Bíblia ao pé da letra. Eu interpreto a Bíblia no seu contexto histórico e tento trazer a mensagem no nosso contexto histórico, para o nosso contexto histórico, com as significações do seu tempo no nosso tempo. Portanto, fazendo não é só a aproximação, mas a contextualização. E por isso, para hoje, a interpretação que eu dou não é uma tradicional, que não nego que seja muito útil, é bastante útil. Eu sei que nas comunidades não é tão fácil se fazer uma aproximação mais profunda de um pensamento crítico mais profundo, mas merece para este tema que é muito importante, a questão do mal, do pecado. Por que fazemos o mal? Para uma pessoa moralista, o mal o mal é uma tendência de caráter mau. O mal é um erro de moral. Eu já vou dar a minha interpretação, que não discorda disso. Na verdade, eu acho que aprofunda, busca o mal, tenta buscar o mal na raiz. Primeiro vamos deixar um pouco claro o que é o mal. Eu assisti esta semana e assisti ontem à noite mais uma vez para rever o título e fui até ver algum pedacinho do filme esta manhã para este título de hoje, porque fazemos o mal, num filme chamado Fantasmas do Passado. É um filme que fala de um fato real acontecido no Mississippi, nos Estados Unidos. A cidade do Mississippi, ela é meio que exemplar do
racismo no sul dos Estados Unidos. O país Estados Unidos, nem todo ele é racista. Nem todos os brancos norte-americanos são racistas. Não. Pelo contrário. É uma minoria, mas muito localizada. Estados do Mississippi, Texas, Arizona, Kansas, o sul dos Estados Unidos. Estados Unidos é dividido. Sim, já teve a Guerra da Secessão entre o sul dos Estados Unidos e o norte. Um dos motivo talvez principal, mais aparente, foi o racismo, foi o escravismo. E o sul dos Estados Unidos tem uma raiz racista, supremacista branca, profunda. Então, nesse filme Fantasmas do Passado, onde é a atriz a Whoopi Goldberg, quando a Whoopi Goldberg é uma atriz de um certo filme, pode olhar, é bom. É uma atriz tão fantástica que ela já escolhe, ela só escolhe filmes bons, e ela escolhe praticamente os filmes que faz. Acho que ela olha o roteiro e se não é bom, ela não quer. Bom, esse filme traz um advogado com ela, trouxeram de volta um caso de 25 anos, um assassinato de um ativista negro pelos direitos humanos, que foi assassinado em 1963. E então, em 1988, 89, por aí, 25 anos depois do assassinato desse ativista negro, uma mulher com o seu advogado vai até o distrito de polícia e pergunta: e esse caso do meu marido vai ficar assim? Não é possível reabri-lo? E o delegado de polícia, o xerife, ele diz: não é bom mexer no passado. Para que mexer no passado? E o advogado diz: porque devemos esclarecer. Ele diz: você só vai comprar inimigos no Mississippi. Mississippi não quer que se mexa no passado. O Mississippi não é um lugar onde se deve mexer no passado. Sim, esse seu passado racista, odioso. Mas um advogado, um assessor do delegado disse: por que ter medo do passado? Daquele mal racista, assassino, desse agente supremacista do sul dos Estados Unidos, do Mississippi. Por quê? Qual é o mal que se quer esconder? E nós vamos repetir esse mal e esconder a verdade, para que não transpareça esse sangue assassino, supremacista, racista, que matava negros e até hoje os odeia. Ele disse: sim, até hoje, isso está entre nós, por isso não querem que a gente mexa no passado, porque o passado revela o mal. Isso é o mal. Algumas pessoas se apegam na moral. Eu diria assim, principalmente nas relações familiares, né? A moral sexual. A moral sexual. Bom, mas tem casamentos que não
podiam dar certo. Forçar o casamento a continuar seria um erro. Então eu também considero o adultério não é uma coisa legal. Separa primeiro. Outros consideram, por exemplo, os vícios. Sabe? Tem que tirar os vícios do meio disso. Vocês sabem o que é um vício? O que é compulsão e obsessão? Não é assim que a pessoa faz porque quer. É um pouco bem mais complicado. Então o mal é aquilo que deseja um mal para o próximo. Se um homem bêbado bate numa mulher, na verdade a agressividade dele não vem da bebida, a agressividade dele só está lá, a bebida solta. Não é verdade? Então o mal é a agressividade, o racismo. É assim que eu encaro. É a sociedade que não quer curar o seu mal, que já é crônico. Racismo, injustiça. Isso é mal. Isto é o mal. Sim, e também habita no ser humano, mas isto é mal. Eu estou desapegando o mal da moral. Estou colocando o mal como desejo de mal. Entende? É diferente. Por que fazemos? Por que desejamos o mal? Este é o título para hoje. Por que fazemos o mal? O mal de verdade, de desejar o mal para outra pessoa. Isso é muito mais frequente que alguns pensam. A injustiça social e econômica, tem gente que não quer mexer nessas coisas, porque isso é um mal muito forte. E esse também está presente. E também eu quero desmentir outra coisa. Nem o mal, nem o bem vem de Deus ou do diabo. Esse negócio de o diabo é responsável pelo mal. Não, nós somos. A gente só fala assim, é o diabo numa questão, numa linguagem poética. Não, mas nós somos. As nossas criações humanas. E o bem também somos nós que optamos por fazer e liberar. Essa transformação em nós, de não querermos mais o mal, de passarmos de machista e racista, como eu fui criado e fui também, muitas vezes machista, e há muitos anos atrás também racista. Sim, isso sim, é uma transformação que Deus faz em nós, mas nós observamos o machismo e racismo em nós e decidimos, não, isso aí eu tenho controle, isso aí eu mudo. A gente não só controla, a gente muda pela consciência. Somos a mesma espécie e não pode haver racismo. Temos homens e mulheres, temos as mesmas capacidades e dignidades, como negros, como outros gêneros sexuais. Então, isso, eu estou consciente de que eu estava muito errado. E que eu estava participando do mal. E caí fora. Pelo menos, se eu ainda encontro alguma coisa, eu vou atrás e... Então vamos lá, senhas diárias para hoje, 9 de julho de 2023, sexto domingo após Pentecostes, dia de culto, então, culto e missa, domingo. Título, Por que fazemos o mal?
um mundo novo é possível. Um novo mundo é possível sem as injustiças, racismos, guerras. E onde Deus supera o mal mesmo, aqueles ódiozinhos que estão no coração, tanto faz se a pessoa está bêbada, chapada ou sem uso de droga nenhuma. O mal mesmo, o mal estrutural também, o mal que mantém a injustiça, o racismo, o machismo. E também os nossos males, gente que machuca animais. Para quê? Não precisa estar bêbado. Estão entendendo a separação entre moral e mal? O primeiro versículo, quer dizer, não é primeiro, é o versículo do culto, o versículo da missa, que é o start. É o versículo lema do culto, que chama a comunidade para o culto. Vem de Lucas, capítulo 8, versículo 15. A semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra de Deus e frutificam com perseverança. A palavra, essa que diz para amar aos outros, às outras, aos outros, de todos os gêneros, de todas as raças, de todas as religiões, de todas as culturas. Esses são palavra reta e boa. São terra boa e fértil. Lá no final vai ter um versículo que vai falar sobre isso. O texto da pregação para o culto, para a missa, vem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 15 a 25. E o Paulo fala sobre si também, sobre o coração humano. Paulo escreve. Na verdade, Paulo acho que não escrevia, eu não acho, é verdade. Paulo não escrevia as cartas dele, ele ditava. Alguém que sabia escrever melhor do que Paulo, tivesse uma letra talvez melhor, porque o Paulo era, pelo que se acha assim, ele não sabia escrever muito bem. Então Paulo dita, mas a carta é dele. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a palavra de Deus é que é boa. Neste caso, não sou mais eu que quero, quem faz o mal, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Acho que é muito negativo, nada de bom, mas eu entendo o que ele quer dizer. Isto é, em minha carne, no meu ego, no meu corpo egoísta, no meu desejo egoísta. Porque eu desejo fazer o que é bom, mas às vezes faço mal, não consigo realizar o bem que eu quero. Pois faço o que não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Por quê? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado, o mal que habita em mim. Habita, mas faz parte de mim, né? Faz parte do ser humano, Assim encontro esta lei que atua em mim, a lei do mal. Quando quero fazer o bem, o mal está junto, ali,
disputando. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo outra lei também atuando em mim, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, que quero o bem, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Porque eu acabo sendo egoísta, né? Miserável homem que eu sou. Quem me libertará deste corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo do amor da lei de Deus, mas com a carne sou escravo do pecado. Sim, quem de nós não tem um instinto? Não. Tá, vamos chamar de instinto do mal em si. Eu já fiz coisas, e ontem eu falei, coisas que, como que eu fui fazer? Mas de onde vem o mal? Do pecado. Diz a Bíblia, o pecado original não é o sexo, é a vontade de desobedecer ao bem. É aquela vontade de ver um outro sofrer, de externar nossa agressividade e violência, nossa vontade de superioridade, de ser mais, de mandar, de ser mais forte, de ter mais honra, de ter mais dinheiro. O mal dos empregos mal pagos, tanto para homens como para mulheres, que faz parte da sociedade viver com fortunas. Fortunas que para os reis antigamente eram as fortunas que se têm acumuladas hoje em dia na mão dos bilionários do planeta Terra é muitas vezes superior à fortuna que os reis antigamente tinham. Eu ia dizer que eles não moram em castelos, é que nós não vemos as muitas casas que eles têm espalhadas pelo mundo, os muitos iates, os muitos jatinhos, aviões, helicópteros que eles voam para lá e para cá. Por que existe esse mal e por que nós repetimos o mal, às vezes até em pequenas coisas, até em palavras? Na Bíblia isso tem nome de o pecado. Então eu tiro do campo da moral para pôr no campo da existência, da ontologia, da teologia, que os profetas comparam com a vontade de Deus. Os profetas diziam para os israelitas: volte para Deus. Eles dizem hoje: volte do caminho do egoísmo, do mal, da injustiça, da violência e faça o bem. Isso não é moral, isso é maneira de viver, de pensar. E é uma atenção do dia a dia. Os textos companheiros, o texto de pregação para cada missa, culto, sempre tem textos auxiliares.
E para hoje, o primeiro texto auxiliar é de Zacarias 9, 9 a 12. Então eu faço um resumo. Javé diz que restaurará, reformará seu povo e retirará dele e o afastará de todo o mal. Segundo texto auxiliar é do Salmo 145, versículos 8 a 15, que diz que Javé é bondoso, misericordioso e fiel ao seu povo, aos seus filhos e filhas. E o terceiro texto, esse aqui, é que completa um pouquinho a própria compreensão do texto da pregação e me ajudou a interpretar o texto da pregação. É para isso que servem esses textos. O terceiro texto auxiliar, companheiro, do texto da pregação, vem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19 e 25 a 30. O evangelista diz que os religiosos de Israel não entendem nada de Deus Javé, pois que eles criticam João e Jesus, que ficam ao lado dos pobres, dos publicanos, das pecadoras, das pessoas simples. João e Jesus ficam ao lado deles, mas eles é que revelam conhecer a verdadeira sabedoria de Deus. Não através de leis moralistas, mas pelo propósito do amor. Que esses fariseus passam ao largo do homem que está ferido lá na parábola do bom samaritano. Eles não veem o sofrimento dos outros, a necessidade dos outros de ser amado, dos outros e das outras, né? Enquanto João e Jesus, principalmente Jesus, dizia: estes são meus pequeninos e pequeninas. Esses que sofrem, simples, pobres, mulheres, pecadores, pecadoras. Esses são os que precisam. E vocês pensam em religião. Até a religião pode ser o mal. Por isso eu não coloco o mal com uma interpretação moralista. Não dá certo. Entende? Eu não tenho essa posição só para ser diferente. É porque eu pensei nisso. E os versículos do dia, das senhas agora, que podem ou não ser lidos no culto. Primeiro versículo, Jeremias, capítulo 30, versículo 20. A congregação, os filhos e filhas, os chamados de Deus, serão firmados diante de mim, diz Javé. E o segundo versículo vem da carta de Paulo aos cristãos e cristãs de Filipe, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve: se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, algum profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem minha alegria de ver isso em vocês, tendo esse mesmo modo de pensar e amar e sendo unidos de alma e mente no amor de Deus. Bonita oração. Agora a oração escrita por um teólogo cristão, não sei de onde,
Gerhard Bauer. Se a nossa vida for uma reação ao fato de que Deus tenha ama, o fato de Deus ter amado o mundo, me amar o mundo. Então, se a nossa vida for assim, a igreja cresce no mundo. Sim, os outros veem que a igreja é amor. Lembram os romanos, os que não eram cristãos em Jerusalém, quando viram se formar a primeira comunidade, o que eles disseram sobre a primeira comunidade de cristãos e cristãs? Disseram assim: como essa gente ama. Se a nossa vida for motivada pelo amor de Deus, por sua misericórdia, então ela cresce. E esse amor vai até a eternidade. Muito bom domingo para vocês, muito bom dia, um grande abraço, até amanhã. Convidem outras pessoas para ver os vídeos, quem sabe, certo? Vamos fazer nosso grupo crescer.